dia. Vamos dar continuidade. Dessa vez agora é o quinto vídeo, quinta ministração, dando continuidade das marcas de Cristo na vida de um discípulo, na vida de um seguidor do Senhor, tá? E aí nós vamos falar sobre, dessa vez, né, a manifestação dos dons espirituais. Todos nós temos dons espirituais que Deus nos acrescenta, Deus nos dá, e temos os talentos naturais. Se der, aqui mesmo falarei sobre os talentos naturais. Eles devem serem muito bem aproveitados, né? Consagrar esses talentos naturais a Deus, amém? Mas sobretudo estar consagrado no todo, nossa vida no todo a Deus, para que os seus dons espirituais, os dons espirituais do Espírito Santo possam estar se manifestando. Eu vou falar aqui da manifestação de pelo menos 7 desses dons na vida de Jesus, tá? Vamos ver. Então, nesse quinto vídeo, vamos falar dos dons espirituais. Então, a igreja, ela deve voltar ao calor, né? Eu falar dos dons espirituais, para mim, é algo que me incendeia, porque queima aqui dentro, e a gente tem que estar todo o tempo pronto para que os dons espirituais tenham livre curso em nossas vidas, né? A palavra de Deus jorrar de nossa vida, de nossa boca, que ele falou, né? Jesus falou que se nós crescêssemos do nosso interior, fluiriam rios de águas vivas. Então não é um rio, nem é um riacho, nem é muitos riachos. É rios de águas vivas. Sendo rios, é muita coisa, viu? E então você tem que ficar feliz e alegre, assim, com muita alegria, não só por falar e ouvir falar dos dons espirituais, mas sobretudo você ser um instrumento de Deus, do Espírito Santo, na manifestação desses dons. A igreja deve voltar ao calor desse fogo do Espírito, né? Deve voltar a queimar. Então a gente poderia contar aqui muitas experiências nossas, que nós, na nossa vida, nesses anos, temos experimentado, temos sido instrumento de Deus na manifestação dos dons. Mas eu vou me limitar aqui, não vou falar sobre essas coisas. Então eu quero falar apenas da necessidade da manifestação dos dons espirituais na vida de um discípulo, como ela é importante. Se foi importante para Cristo Jesus, é também para nós. Então, se alguém pergunta qual é a tua marca, né? As pessoas têm isso, qual é a marca que você vê em fulano? Poxa, essa palavra, ela é muito comprometedora. Mas a marca, se eu quero ver na vida das pessoas, eu quero saber qual é a marca de fulano, eu quero ver nela, além de todas as que eu já falei aqui, mas ser a manifestação dos dons espirituais. Apesar daquela pessoa ali, ela é um instrumento, tal dom flui muito da vida dela, né? Então é isso aí. A igreja de Cristo deve manter seus olhos fixos em Cristo. Se nós fizermos isso, nós não erraremos o caminho, porque há muitos caminhos, mas só um é digno da gente andar. Só um, de verdade, é o caminho que devemos caminhar. Lá no Salmo 123, 1 e 2, diz assim, ó: a ti elevo os meus olhos, ó, tu que habitas nos céus, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos das suas servas, os olhos das servas atentam para as mãos das suas senhoras, assim os nossos olhos estejam fitos no Senhor nosso Deus. Amém? Então a igreja está cheia de gente talentosa. A gente se volta, se vira para todos os lados e vê gente com muito talento. É tanto talento, é tanta gente talentosa que não deveriam, mas brigam. Paulo fala assim: se vos mordeis e devorais uns aos outros,
nada ficará, né? E a gente vê muito disso, né? Porque as pessoas têm muitos talentos e elas querem manifestar seus talentos, mas são essas pessoas com seus dons são mal administrados. Então muitas igrejas enfraquecem, perdem o seu valor, a sua vida na sociedade. A gente vê muito disso, igrejas grandes que não tem mais quase ninguém lá, né, ali presente. Já foi uma igreja grande, agora é aquele grupinho pequeno. E procura onde está essas pessoas. Alguns voltaram para o mundo, outros estão em congregações pulando aqui, ali e acolá. Você vai ver isso e você é um deles que possivelmente tenha saltado daqui para lá. E isso porque essas pessoas têm talentos e onde elas estão ali plantadas, elas não conseguem manifestar os seus talentos e dons. Então, embora a gente saiba que a igreja está cheia de talentos, gente talentosa, o ideal era que seus líderes pudessem administrar bem essa parte e colocando cada um nos seus devidos lugares e cada um individualmente tivesse o cuidado de fazer aquilo que ela é capaz de fazer. E naquilo que ela é capaz de fazer, fazer bem, se esforçar, sabe, o máximo para fazer bem, com qualidade, com perfeição, buscar de Deus toda essa graça para que ela faça para Deus o que ela sabe fazer. Fazer para Deus e servir a própria igreja, servir a comunidade com seus dons e talentos, tá? Então eu lamento que muitas igrejas, gente com muito talento, não peguem esses talentos e apresente a Deus para cooperar para o crescimento da igreja. E no geral, o que eu consigo entender e ver é que pessoas talentosas chegam e elas, sem ao menos se consagrar a Deus, e os próprios líderes são responsáveis por isso, elas simplesmente pegam essas pessoas, colocam numa posição e quer que elas façam o que elas sabem fazer. Só que aí elas fazem com intriga, com o espírito do mundo. Aí entra a intriga, a concorrência e toda sorte de coisas imundas ali, e termina que o que deveria ser para a glória de Deus é para a glória dos homens, e aquilo que é para a glória dos homens não prospera. Então é preciso que os líderes tenham zelo, tá? Assim também, não só os talentos, como os dons espirituais, que a gente tem que se consagrar. Deus tem dons espirituais, pelo menos 9 dons espirituais citados em 1 Coríntios, que Deus quer manifestar na igreja. Amém? Então, onde estão as marcas do Espírito Santo na vida de um discípulo de Jesus? Tá? Os dons espirituais fluindo da vida dos discípulos, e tem que ser discípulos consagrados. A manifestação dos dons espirituais na igreja, ela deve ser manifesto em unidade com o fruto do Espírito Santo. Amém? Que dons espirituais e fruto do Espírito. Então, muitos lugares acontece, né? As pessoas hoje, alguns não creem das manifestações dos dons espirituais, e alguns que creem, mas não se deixa ser o instrumento, e há muita confusão por conta da forma que esses dons são manifestos. Alguns lugares eles fazem muito alvoroço, muita agitação, é muito daquilo que é nosso próprio, da alma, nossa agitação, quando é usado pelo Espírito Santo, quando há a manifestação dos dons. E aí isso gera muita confusão, muito, né, gritaria, alvoroço. Não há uma ordem, como Paulo falou, tá?
Então a causa de alguns rejeitarem a manifestação dos dons é porque essas pessoas tiveram algumas experiências negativas, algumas experiências ruins. Aquela pessoa que está sendo usada pelo Espírito Santo, ela não está evidenciando também juntamente o fruto do Espírito. E aí isso atrapalha muito, né? Então Jesus e os apóstolos, os discípulos, eles manifestaram os dons espirituais. E houve muito equilíbrio. A gente vai lendo no Novo Testamento, todo o Novo Testamento a gente vê a manifestação dos dons e como Jesus manifestou os dons espirituais e como que os apóstolos manifestaram os dons espirituais. E havia muito equilíbrio. Eu queria mostrar alguns textos na vida de Jesus, tá? Eu não vou me expandir. Eu quero só falar um pouquinho. A palavra de conhecimento é um dom, né? Então, 9 dons. A palavra de conhecimento, em João 2, 24 e 25, diz: mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não necessitava de que alguém lhes desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Isso é um dom de conhecimento, tá? Ele discerniu naquela hora alguma coisa que não estava, legal. E aí ele corta lá. Um outro dom, o dom de milagres. Olha lá, João 9, 6 e 7. Diz: então cuspiu no chão e, fazendo a lama com saliva, espalhou sobre os olhos do cego. Esse cego era um cego de nascença. Sendo cego de nascença é um milagre. A pessoa que enxerga e ela fica cega, alguém ora, é cura, é um dom de cura. Nesse caso era um cego de nascença. Então é um milagre. Então aqui a gente vê um milagre. O cara foi lá no templo de Siloé, lavou e tal, e voltou vendo. Jesus cura a sogra de Pedro, lá em Marcos 1, 31. Diz: então, chegando-se a ela, Jesus foi até aquela mulher, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e passou a servi-los. Palavra de sabedoria, Mateus 22, 21. Então ele lhes disse, Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa é a palavra de sabedoria? Essa é a palavra de sabedoria. Não é? Jesus profetizando. Você vê que já está aqui no quinto dom. Então, diz assim, lá em Lucas 19, 43 e 44. Então virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te ameaçarão, apertando o grande cerco contra ti. Também lançarão por terra tu e teus filhos que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes a maravilhosa oportunidade que tivestes com a visitação de Deus. Aqui Jesus estava profetizando sobre Jerusalém. E a gente sabe pela história, no ano 70, isso aconteceu. Outro dom manifestando na vida de Jesus é o discernimento espiritual. Mateus 16, 23 diz: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendestes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aqui é o dom de discernimento. Pedro veio, Pedro, discípulo de Jesus, chegou com um jeitinho, tal, com aquele, querendo expressar o cuidado, mas ele estava fortemente, terrivelmente influenciado por Satanás. E Jesus, tome na goela do diabo. O outro dom, sétimo, Jesus e o dom da fé. Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então, ele opera maravilhas com o dom da fé, e um dom é ligado ao outro. Você vê que
para acalmar uma tempestade é um milagre. Já é um milagre, tá? O dom de milagres. E é necessário o dom da fé. Jesus manifestou os dois dons em um só momento, tá? Então encontramos 7 manifestações dos dons espirituais, pelo menos é o que eu li agora, né, e procurei, e falta 2, que é línguas e interpretação de línguas, tá? E isso a gente vai ver depois do derramar do seu Espírito na vida dos apóstolos, a partir do dia de Pentecostes. Isso que eu amo, essas obras maravilhosas de Jesus. Então, falando línguas e interpretação de línguas, a gente vai encontrar esses 2 dons no ministério dos apóstolos, na igreja, em todo o Novo Testamento. A manifestação dos dons espirituais é uma marca na vida do discípulo de Jesus. Se estiver seguindo o Mestre, sejamos ousados, fervorosos, tá? Os dons são para os nossos dias. Deus quer que manifestemos esses dons. Há muita necessidade na igreja e há muita necessidade no mundo, tá bem? Então devemos ser ousados e fervorosos de espírito. Isso é uma recomendação do Paulo, vou chamar de recomendação, pode ser uma ordenança, mas sejamos fervorosos de espírito, para que o Espírito de Deus tenha liberdade de se manifestar através de nós, tá? Então, ter a manifestação dos dons espirituais deve ser uma marca na vida de um discípulo de Jesus, amém? Porque se foi com ele, é para nós. Os dias são maus, naquela época que foi escrito, e você há de concordar comigo que os dias são maus nesta época. E alguns podem dizer, está pior do que quando no passado. É possível que seja assim, porque eu acho que está. Então, se os dias são maus naquela época e foi necessário a manifestação do Espírito Santo, os dons espirituais e toda essa ação do Espírito, ainda hoje, então, deve ser maior. Amém? Jesus falou que obras maiores fará. E como eu vou fazer as obras sem essa manifestação dos dons espirituais? Amém? Então, consagre sua vida a Deus, entregue-se ao Senhor e vamos buscar com zelo os dons espirituais. Eu quero voltar a dizer para você que você, sendo de Cristo, tendo o Espírito Santo, certamente você tem dons espirituais, é possível que você nem veja, não perceba, e alguns de vocês já evidenciaram os dons espirituais, mas hoje talvez esteja mais frio, esteja sem, sabe, a permissão, dando permissão, permitindo que o Espírito Santo te use como instrumento. Então volte a queimar, volte a ser incendiado pelo Espírito Santo. Não se deixe levar por essa vida, pelo espírito que é neste mundo. Busque o Senhor. Consagre a sua vida para Deus. Amém? Para que você seja um instrumento de Deus. Não passe pela vida. Viva a verdadeira vida que é em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado. Nós somos teu. Nós não queremos viver para nós mesmos. E viver esta vida na igreja, no Senhor, em Cristo, é viver fluindo nos dons espirituais, tendo essas marcas maravilhosas que o Senhor estabelece em nós. Olha para nossos irmãos. Olha agora aqueles que estão por muito tempo já com uma camada de cinzas sobre ele. Esses amados precisam nesta hora ser incendiados. Eu te peço em nome de Jesus, toca agora. Sopra, Espírito de Deus. Sopra o teu sopro, Senhor, arrancando essas cinzas e incendiando essas pessoas.
levando elas a uma rendição, a uma entrega, a uma renúncia de si mesmo para se envolver contigo, com o reino, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Amados, a igreja viva e poderosa é onde tem o Espírito Santo de Deus queimando em nós. É onde tem o Espírito Santo ardendo em nossas vidas. Essa vida é má, perversa. Não há nada para nós nessa vida. Nós nos dedicamos ao nosso trabalho, aos estudos, muito, 100%, porque queremos o salário, dedicamos aos estudos porque queremos boas notas, mas não nos dedicamos ao Senhor. Queremos tudo que é dele, queremos viver bem, queremos estar felizes, mas não queremos nada dele. Não nos dedicamos 100% como nos dedicamos no trabalho, nos estudos, em outras coisas do nosso interesse pessoal. Senhor, nos convence. Nos convence o Espírito Santo, nos convence o Espírito de Deus, para nos dobrar diante de Ti, andar dobrado diante de Ti, viver dobrado diante de Ti, em nome de Jesus. Nesses dias, como as pessoas têm se alvoroçado, se perturbado, como elas precisam, Senhor, da Tua presença consoladora, que acalma, que envolve, como as pessoas precisam de suas casas. Ouve-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus.